Pode começar, você vai falar alto. Nessa altura da vida, você definiria Carlos Brito e seus objetivos na política? Bom, Carlos Brito é resultado de uma consciência social a partir de movimentos da Pastoral da Juventude, também dos movimentos comunitários, principalmente na militância de associações de moradores de bairro. Tive a felicidade de também poder ingressar na política através da Câmara Municipal de Cuiabá como vereador. Depois fui reeleito, tive a oportunidade de ser presidente da Câmara Municipal da capital, fui prefeito interino, fui eleito deputado estadual 2 vezes e uma terceira ainda, contudo, deixei de ter o mandato em razão do sistema eleitoral por questões de legenda. Fui secretário de Estado, chefe da Casa Civil, secretário de Segurança e Justiça e também secretário municipal de comunicação em Cuiabá. Essas vivências todas me permitem hoje, depois dos erros, dos acertos, de todo o processo que nós atravessamos ao longo desse tempo, nos sentir bastante preparado para estar à frente da Prefeitura de Cuiabá, com uma equipe de alto valor técnico, para que juntos possamos dar à nossa cidade uma cidade viável, uma cidade que pode dar certo sim e que deverá ter uma qualidade de vida à altura da nossa população. Nessa sua passagem pela política ficou algum choque, né? Você tem uma personalidade forte, tal. Alguns chegam a dizer que o Brito é arrogante. Como é que você responde a esses críticos que falam assim do peso da sua personalidade? Bom, ao longo do tempo, como toda pessoa, imagino que possa ter tido sim momentos de arrogância, de vivência de uma experiência nova, principalmente pela nossa origem, bastante simples, bastante humilde. Então, acho que qualquer ser humano, qualquer pessoa está suscetível a isso. Contudo, não dá para confundir a questão de comportamento com a questão de postura política. Esta não mudou. Então, vem dessa consciência social a qual me referi e muitas vezes você ter uma atitude, você ter uma postura clara é entendido como arrogância quando uma maioria insiste ou pensa de uma forma diferente. Então, contudo, não concordo em muitas vezes ser taxado de arrogante ou outros adjetivos que queiram nos colocar, enquanto nós defendemos convicções, defendemos posições. E acho que democracia é isso. Então, você deve flexibilizar no diálogo, você deve respeitar uma maioria, deve ter pluralidade nas conversações. Contudo, existem valores que esses não podem se vergar, entre ser honesto e ser desonesto. Ser honesto é o correto. Entre procurar fazer o melhor possível para a população, apesar do chamado sistema. Isso tem que ser perseguido todos os dias. Agora, a gente compreende de que dentro da cultura política brasileira há uma série de concessões que às vezes se impõem, mas daí uma permissividade de tudo é muito diferente. Às vezes você é obrigado, dentro de um componente político estratégico, a enxergar as coisas de uma maneira mais ampla, com uma visão mais adiante. Agora, quando você transforma em prática comum situações que não devem sair do pontual, do específico, isso a gente não pode concordar. Eu li hoje nos jornais que você está chamando aí os partidos para discutir Cuiabá. Você vai ter uma reunião com o DEM, parece. Quando você fala em discutir Cuiabá, o que tem para se discutir na cidade? O que está faltando acertar? Não, que na realidade a gente vê já não só neste processo que está se iniciando efetivamente, mas nos processos eleitorais últimos, tanto em nível de município como de governo também. Cuiabá, por ser capital, é sempre pauta. A gente vê muita discussão dos interesses partidários, dos interesses de alguns líderes, outros nem tão líderes assim, mas que veem na política uma forma de projeção, certo? Mas a gente vê muito pouco a discussão da cidade, daquilo que efetivamente a população espera como resultado da própria política. A política existe para ser boa para as pessoas, certo? Não é o desvio dela por outros caminhos que nos deve desanimar disso. Eu entendo que Cuiabá é uma cidade, ao contrário do que muitos têm apregoado, uma cidade que é cheia de problemas, cheia de dificuldades, uma cidade que se perdeu no tempo da história, que tem uma prefeitura falida, que é um cemitério de políticos.
entende? Essa Cuiabá ficou para trás já faz muito tempo. A cidade ela está se impondo, né? O município é forte, assim como o estado de Mato Grosso é forte. Só não vê quem não quer. Basta botar a cara para fora da janela e olhar a qualquer lado, você vai ver uma cidade que está se desenvolvendo, que está crescendo. Agora, se isto alcança o aspecto social, certo? É outra discussão. Mas a cidade, ela tem potencial, tem força, é uma cidade viável, é uma cidade que dá certo, é uma cidade de oportunidades, certo? O que falta é o poder público, né, induzir de uma maneira correta, encontrando a vocação do município no aspecto econômico, para que isso possa efetivamente ser transformado em desenvolvimento social, certo? O que falta? Falta eleger Cuiabá como prioridade, certo? E não os projetos partidários ou pessoais. Falta entender Cuiabá não só como capital política do estado de Mato Grosso, que ao longo da história assim foi vista. Temos que entender Cuiabá também como capital econômica do próprio agronegócio, que continua sendo a força motriz do estado de Mato Grosso, que contribui sobremaneira para a balança comercial nacional. E o próprio agronegócio atinge patamares de modernização, tá? um topo, né, muito forte, que já exporta, né, tecnologias para outros países aí, se movimentam para a capital grupos fortes, né, como a Mage, Sementes Bom Futuro e outros, né, que estavam anteriormente instalados em outros municípios, não menos importantes de Mato Grosso, mas essa movimentação revela o quê? Um aprimoramento, um crescimento do próprio setor, né, econômico aí do agronegócio, e a conversão de capital de Cuiabá nesta capital também econômica. Por que estão vindo para cá? Isso tem uma razão de ser, e ela está no próprio mundo econômico, certo? E de outro lado, Cuiabá, com a sua vocação de serviços e outras possibilidades, ela precisa usufruir desse momento, que já vem acontecendo há alguns anos. Então nós não podemos ficar discutindo questões de sempre, certo? E fechando os olhos uma nova realidade que se abre aí, muitas oportunidades. Para quê? Para que a cidade não só cresça em termos de construção, né, mas também que cresça e se desenvolva socialmente, que as pessoas ganhem com isso. Então a Prefeitura de Cuiabá, ela, na minha opinião, ela está viabilizada, né? Eu tenho dito isso, estive lá alguns meses agora recentemente na condição de secretário e pude ver que o atual prefeito Francisco Galindo, a despeito de outros questionamentos que possam ser feitos em termos da realidade da cidade, que já vem também de muito tempo, tomou medidas importantes para isso, né? Então, exercício 2011, a prefeitura fechou superavitário. Então está demonstrado que é possível o equilíbrio, né, entender, arrecadar melhor, né, e ter mais qualidade na despesa. Os compromissos com os servidores públicos municipais estão em dia, não só o salário, como os demais direitos, reposições salariais. Você não ouve falar em greve por conta de atraso de salário, isso, aquilo. Os fornecedores, de forma geral, estão recebendo no município. As licitações hoje são disputadas, as pessoas acreditam que vale a pena participar, porque vendem e porque recebem. Então, ou seja, agora, a cidade tem uma demanda reprimida de soluções muito grande, né? Exatamente aonde? Lá na população. Quer dizer, agora, era preciso e é preciso avançar ainda mais nesse sentido de viabilizar a gestão. Então, o que nós precisamos? Agilizar urgentemente também a demanda social que está reprimida. Então, eu elejo hoje, sem sombra de dúvida, a saúde como uma grande prioridade do município, né? É óbvio, mas educação é importante, infraestrutura é importante, claro que são, estão num grau de análise no mesmo patamar. Contudo, a educação em Cuiabá vai muito melhor do que o setor de saúde. A questão da infraestrutura, ela também tem condições de solução muito mais rápidas, porque é ter o recurso e investir bem em obras que realmente sejam de necessidade. Recursos federais, não? Recursos federais, de uma forma ou outra, você tem mais possibilidades de investir. Agora, a questão da saúde, além da necessidade de recursos, né, da exigência de uma gestão do próprio sistema único de saúde, que eu acredito nele, é preciso decisão política, né, de priorizar dentro das necessidades a saúde e entender saúde numa concepção bem mais ampla, desde o saneamento básico.
aí é usar os recursos da infraestrutura de maneira direcionada para que aquilo tenha uma consequência também na saúde pública. O enfrentamento das várias formas de violência urbana, a questão das drogas, por exemplo. Elas são entendidas como crime ou como uma doença social, uma dificuldade das pessoas, né? Então, ou seja, quando a gente fala de saúde pública, ela tem que ser muito maior, certo, do que tudo isso que a gente tem ouvido falar até agora, né? Então, o atendimento objetivo em termos de policlínicas, né, dos programas de saúde, da atenção básica, o pronto-socorro de Cuiabá, o pronto-socorro de Mato Grosso, certo? Quer dizer, porque na prática hoje nós temos um debate que não é novo, entra campanha, sai campanha, justifica que o mau atendimento é em razão da demanda que extrapola Cuiabá, vem do estado inteiro, o governo do estado não contribui como deveria. Estados vizinhos e isso vem se arrastando ao longo do tempo. Então, quer dizer, o problema está identificado. Além de algumas questões de gestão, é isso. Então, a população de Cuiabá não pode continuar pagando por um atendimento a toda uma população que não é dela, né? Então, falta o quê? Tomada de decisão, né? E existem mecanismos para isso, né? Você está entrando como candidato do PSD. Você falou na questão de crise de gestão. Por que você acabou optando por esse partido? É o que acena com a melhor possibilidade de uma articulação que favoreça uma gestão mais competente? Não, que na realidade, quando da filiação ao PSD, não havia um projeto de Carlos Brito para a Prefeitura de Cuiabá. Havia uma expectativa da construção de um projeto para retornar à vida pública, à vida política, na Assembleia Legislativa, como candidato a deputado estadual. Contudo, as coisas se desenharam diferente e hoje nós estamos na condição de candidato a prefeito. Vale ressaltar que a opção pelo PSD, eu considerei na época também, o fato que aconteceu comigo em 2006. Eu estava no PDT, um partido que eu respeito muito pela sua história e por vários seus integrantes, e infelizmente, mesmo tendo obtido naquela eleição mais de 30 mil votos, tendo sido um dos mais votados, a maior eleição que tive na minha trajetória política, deixei de ter o mandato. A população dizia: nós queremos que o deputado Carlos Brito continue. Me deu uma votação mais que expressiva. Contudo, o sistema político vigente, por questão de legenda partidária, me fez perder a vaga aqui na Assembleia Legislativa. Então, desta maneira, eu considerei muito isso. Então, de maneira efetiva, certo, eu precisava de um partido, de uma agremiação, que me desse uma expectativa melhor de que, em tendo os votos, eu pudesse ter também um mandato. E o fato de você se aproximar e ficar sob a orientação do Riva, que é um político rejeitado, com parcelas expressivas da população, isso não pesa sobre a sua escolha? São duas coisas distintas, né? Aproximar e ficar sob orientação. Eu acho que na idade que tenho, 49 anos, com a trajetória que tenho, a orientação hoje para mim só de Deus, né? Na relação aqui com as outras lideranças, uma relação de respeito, certo? Acho que independente de quem seja a pessoa, o processo também, ele também nos transforma, né? Eu vejo hoje o deputado Riva, que tem sim os seus questionamentos aí históricos, e é inegável tudo que a gente tem acompanhado. Contudo, é inegável também que a cada eleição ele tem ampliado o seu número de votos. Isso deve ser respeitado também. É uma opinião de uma parcela expressiva da população. Quanto às questões em si, as instituições que têm a atribuição ou seja, de ver o que tudo isso no fundo é verdade, deixa de ser, certo? Vem atuando, né, pelo devido processo. Então, assim, eu não estou numa condição de julgador, né? Então, na verdade, há uma agremiação partidária, tem seus líderes, inegavelmente também o deputado Zé Riva tem os seus valores no mundo político aí, temos pela atuação que faz, certo? Então, ou seja, não vou entrar nessa questão do julgamento. Contudo, conosco hoje, dentro desse projeto, tem sido altamente parceiro, e o que tem sido muito claro, desde o início, quando eu disse que aceitaria esse convite do PSD, eu disse: o projeto tem que ser para valer. Segundo, ganhando as eleições, e a disposição vai ser de perseguir isso, a gestão tem que ser voltada para a população. Então, se nós queremos um resultado diferente lá na frente,
Nós temos que fazer a diferença desde o processo eleitoral. Isso tem complicado, inclusive, as composições. Porque se eu fizer compromisso de todo jeito, de todas as formas, para viabilizar um processo eleitoral, certo? Depois você ganha, certo? Não consegue cumprir aquilo que você gerou como expectativa com a população. Então, e quando você diz, mas tem lideranças, o PSD é isso, né? O PSD, como todo partido novo no Brasil, né, que tem surgido, as pessoas, os líderes não começam do zero, começam de novo. Cada um com as suas histórias. Em busca de uma definição. Isso, ele tem uma personalidade jurídica hoje. Vai começar a ter sua personalidade política a partir desse pleito eleitoral, que é o primeiro que disputa. Certo? Então, considerando este fator, quer dizer, é determinante a maneira como ele se apresenta para a população. Então, o perfil da candidatura que nós estamos construindo no PSD, ele vai além das pessoas, por mais forte que seja essa ou aquela liderança. Então, é uma posição que eu apresentei e foi aceita, e que até o momento tem sido respeitada. Então, o parâmetro aí é este, quer dizer, vamos juntos, mas para um projeto que seja realmente voltado para a população. Outra liderança que pesa sobre você nesse momento é o Chico Galindo. Como é que você avalia e como é que você trabalha uma parceria com ele na campanha? É efetiva? Você já foi secretário dele, está no PSD, está articulando para que exista uma coligação entre esses dois partidos. O Galindo não traz muito assim do desgaste que o Wilson Santos deixou? Ele conseguiu já, na sua avaliação, se livrar desse desgaste, essa administração? Não, aqui, até pelo fato de ter sido secretário de comunicação, é óbvio que a gente tem o conhecimento, e já tinha antes de ser, uma das questões que avaliamos, né, da questão da rejeição, da chamada rejeição nas pesquisas, que eu atribuo às medidas impopulares que o prefeito Francisco Galindo adotou, certo? E que eram necessárias, medidas essas que foram postergadas por vários gestores antecedentes. Que, se você olhar os últimos 20 anos, os prefeitos em Cuiabá ou foram ou quiseram ser candidatos a governador. Ou seja, as decisões eram tomadas de acordo com a conveniência eleitoral, certo? E não daquilo que administrativamente era preciso ser feito. Chegou um ponto que não tinha mais como postergar. E acabou que o prefeito Francisco Galindo adotou essas providências. Isso gerou na população um descontentamento e daí uma série de outras questões também, certo? Essa chamada rejeição. Contudo, os resultados também começam a aparecer. Programas aí como os programas de asfaltamento dos bairros, os resultados de gestão que já me referi, a questão da prefeitura fechar 2011 superavitária, 2012 está indo no mesmo caminho, certo? Então tem coisas positivas. São essas situações que eu apresento à população da gestão Francisco Galindo. Certo? Outras questões eu não estava no processo. Aí eu falo daquilo que pude ter conhecimento, não é porque deixei agora a condição de secretário e sou o candidato que vou falar diferente. Independente de ter ou não o apoio do PTB, o apoio do Francisco Galindo, as medidas acertadas que eu faria se fosse prefeito, mesmo correndo também o risco da impopularidade, da rejeição, e aquele prefeito que disser que não tomará medidas que são necessárias à gestão, mágica ele não vai fazer. Então Cuiabá ela é uma cidade que rapidamente, com alguns ajustes ainda que precisam ser feitos, em termos da gestão, certo? Ela vai ter um boom de crescimento econômico, de desenvolvimento social maior do que o que está tendo vegetativamente, certo? Agora, é preciso ter clareza e ter um bom prefeito, e este prefeito ter a consciência de que ele não sabe tudo. Ele precisa ter uma boa equipe, a equipe com nível técnico, aonde tem que ter técnico, certo? E também com alto nível político, numa concepção moderna de fazer política, certo? Com os novos conceitos que a sociedade exige para fazer política. Porque você precisa conversar com a sociedade, dialogar com as instituições, com os demais governos, e isso é o fazer política. Então precisamos do técnico e precisamos do político, certo? De outro lado, precisamos também de uma boa Câmara Municipal. Para mim, eu tenho defendido dentro do PSD, certo? Que nós devemos conversar com os nossos potenciais parceiros no processo eleitoral com essa clareza. Então nós temos que ter bons vereadores, vereadoras na Câmara Municipal de Cuiabá que também desejem a mesma coisa para a cidade. Podemos ter a pluralidade de formas, né, dentro do conceito ideológico de cada partido, mas nós precisamos entender que o crescimento da cidade
passa por esse processo político e precisa ser de uma maneira corajosa e madura. Então precisamos avançar na prefeitura e precisamos avançar no parlamento municipal, certo? Quer dizer, ele precisa efetivamente ocupar esta condição, certo? De parlamento do município, é a capital do estado, estamos vivendo um momento que nos exige isso. Você falou aí nessa questão do prefeito que sonham sempre em ser governadores. A sua candidatura não corre esse risco, né? Você é prefeito por 4 anos, então isso vai ser um tema, vai ser muito explorado aí nos marketing. Em 2004 eu sonhei ser prefeito de Cuiabá, né? Vivi um momento que entendia positivo, o partido, à época, a militância do partido, os filiados, uma grande parte também queria, contudo não consegui disputar a convenção municipal, por razões lá da época. E depois de uma série de fatos que sucederam na minha vida pessoal, inclusive, certo? Uma série de dificuldades, eu achei que esse sonho eu não teria mais oportunidade de realizar. Não sei se terei agora, mas o fato é que se abriu uma oportunidade que Deus tem me permitido, uma circunstância diferente de 2004, hoje muito mais vivência, muito mais vivido até, né, muito mais experimentado por todos esses caminhos que percorri na vida pública. A gente tem hoje essa condição de vislumbrar de novo esta possibilidade. Então eu não tenho sonho de ser governador, tá? Então esse sonho que eu retomo hoje é de ser prefeito de Cuiabá. E uma coisa é certa, eu tenho dito aos partidos, né, é natural que os partidos pleiteiem a vice, né, como forma de poder, eu tenho dito, olha, vice vai ser vice, os 4 anos. Né? Eu vou viver cada segundo, se Deus me permitir e a população votar, entendo esse mandato, vou viver cada segundo dessa prefeitura. E precisa isso, viu? Mais do que nunca, Enoque. Mais do que nunca. Mais uma interrupção no meio do mandato, independente das discussões agora, isso tem prejudicado demais Cuiabá. Isso não dá segurança, certo? Política e administrativa a diversas providências que precisam ser adotadas. Não é só o próprio poder, o meio político, o meio privado, os investidores, aqueles que querem empreender no nosso município, se sentem temerosos quando você vai avaliar risco para fazer um grande investimento, sim em Cuiabá, sim em outra capital, tudo isso é considerado. Tá? Então, na verdade, você ter a segurança de que você vai investir um capital num determinado município, certo? Significativo, você tem que ter princípio, meio e fim para que aquilo dê certo. Isso vale para a política e vale para a iniciativa privada. Então, você poder oferecer essa segurança, você tendo um evento como Copa do Mundo no meio do caminho, certo? Com todas as oportunidades que o evento representa, mas que infelizmente grande parte está sendo desprezada, está vazando por entre os dedos, porque estão olhando apenas alguns aspectos em termos desse legado que a Copa pode nos deixar, e em alguns momentos até transformando a Copa maior que Cuiabá. Isso precisa ser retomado, certo? Quer dizer, a cidade tem que estar acima disso, os interesses da cidade. E o tal legado que nos foi prometido, ele tem que chegar. Não creio mais que chegue com tudo aquilo que podia, se no tempo certo, né, as coisas tivessem acontecido da forma adequada. Mas ainda dá para salvar muita coisa, dá para recuperar muitas oportunidades. Agora, se a atitude for tomada de imediato. Hoje, no cenário político aqui de Cuiabá, discute muito ainda essa questão das possíveis coligações, partido vai para cá, vai para lá. O PSD está fora dessa área de cooptação aí da mega candidatura do Mauro Mendes? Teve algum? Porque eu ouvi dizer que o Mauro queria conversar com vocês também. Há alguma possibilidade ou está completamente rejeitada a possibilidade de você ser incorporado nesse projeto? Aqui, o projeto que me dispus dentro do PSD foi construir uma candidatura à prefeitura. Não pela questão pessoal, tenho um sonho, tenho um desejo, mas acima daquilo que seja meu sonho ou desejo, tem uma questão política prática. Eu aceitei o desafio de fazer essa participação política, buscando, obviamente, a vitória numa eleição de prefeito de Cuiabá. Agora, as conversações, elas fazem parte do processo, até as eventuais composições. Agora, você entrar num processo como esse, com a disposição que tenho, já me candidatando a vice, não é esse o nosso propósito, certo? Nós não podemos ser, como diz aí há pouco, arrogantes, soberbos, de nos colocar melhor do que as outras pessoas. Contudo, também, na política não podemos entrar ao inverso.
certo? Então, Cuiabá da política é daquele mesmo do futebol. O time que não joga não tem torcida. Exatamente. Então o que eu penso? E o que é ganhar, o que é perder, quando se tem uma consciência política da forma como queremos. Então não adianta você fazer um ajuntamento em nome de uma vitória eleitoral e comprometer os resultados políticos disso lá na frente. Então, juntar com quem? Certo? E por que razão? Então, nesse momento, realmente o PSD também foi procurado pelo candidato que, né, acho que todos os partidos. Contudo, no PSD a resposta foi essa: aqui nós temos candidato a prefeito. Se quiser discutir a situação inversa, nós estamos abertos a isso. Certo? Então, até agora o partido tem mantido e creio que vai manter essa postura firme, e é em cima disso que nós temos que nos apresentar a Cuiabá. O ganhar e perder ele não pode ser o alvo maior, né? Isso aí é uma consequência. Quer dizer, essa é a grande diferença do fazer política e do fazer apenas o eleitoral, né? Então isso também dificulta essas composições, né? Talvez tivéssemos já alguns partidos compostos conosco aí, se tivéssemos numa prática comum, né? Mas eu não posso dizer que lá na frente queremos produzir um resultado diferente para a população se adotarmos as práticas de sempre. Nós estamos vendo aí alguns movimentos aí que falam de fazer o novo, mas com as práticas antigas. Fisiológicas. Certo? Fisiológicas, daí para frente. Então você me questiona, mas Brito, o PSD, esse ajuntamento de lideranças, quer dizer, agora a política é assim. Em todos os partidos, sem exceção, nós vamos apontar essa ou aquela situação. Então eu acho que a população, ela hoje tem mecanismos muito mais eficientes, a própria imprensa, a própria mídia, os mecanismos das organizações sociais, as instituições dispõem hoje, a legislação também, certo? E isso faz com que as instituições disponham de mecanismos muito mais eficientes. Então não dá para enxergar Cuiabá de uma maneira provinciana ainda, certo? Dentro dessa nova realidade que nos impõe. E rejeitando então ser absorvido por esse blocão, qual seria o bloco que você tenta construir? Quais são os parceiros prováveis? Olha, nós temos aí uma realidade de um partido novo, PSD, uma legenda desconhecida, o número do partido lá, os 55, ainda discutindo, tempo de televisão ainda discutindo em Brasília o tempo de televisão, correndo o risco de ficar com um tempo mínimo de 20 segundos, e nós sabemos que já é difícil comunicar com a capital, com o universo de eleitores que tem, ainda mais com um tempo muito pequeno de televisão e rádio, certo? É óbvio que isso tudo é um complicador muito grave, né? Então, enquanto não se decide em Brasília essa questão do tempo, né, se teremos o mínimo, se teremos um pouco mais, nós temos conversado com alguns outros partidos. Em sua maioria são partidos menores, né, que a gente tem buscado fazer composições que nos permitam o tempo de televisão, mas que agregue também esses parâmetros sobre os quais eu já me referi. Dos partidos tidos como maiores, o que a gente tem algo mais avançado é com o PTB, cujo apoio também é disputado por outro candidato, isso de maneira pública, por isso que me refiro. Então, tanto o PSDB quanto o PSD têm legitimidade de pleitear o apoio do PTB, porque estão ambos na base de sustentação do prefeito Galindo. Alguém disse, mas o PSD apresentou a candidatura depois. O PSD apresentou a candidatura no tempo da ética, da lealdade. Nós deixamos de fazê-lo porque o prefeito Francisco Galindo considerava a possibilidade de ser candidato à reeleição. E como base, por ocuparmos lá a função de confiança, nós achávamos que não era leal, né, temos um projeto em paralelo. Então o partido entendeu isso, aguardou a posição do prefeito Francisco Galindo. Somente depois que ele comunicou à cidade que não seria candidato à reeleição, é que em poucos dias o PSD então retomou essa discussão e apresentou um nome como pré-candidato, que é o nome do Carlos Brito. Fomos ao PTB, pedimos esse diálogo institucional. Talvez esse caminho em que os diálogos nossos são pedidos de maneira formal, por escrito, né? Propomos a um partido sentar e discutir aquilo que nos afinem como uma proposta para Cuiabá. E vem as composições eleitorais também, mas não só elas, certo? Então, nós estamos lá no aguardo, tem uma expectativa grande de ter o apoio do PTB, do prefeito Francisco Galindo, certo? Agora, de toda maneira, não é o único caminho, né? Queremos muito ter este apoio. Se não tivermos, estamos conversando também com outros partidos
que nos assegure um tempo mínimo de televisão. Mas admito que nós temos uma expectativa grande do apoio do PTB. Perfeito. E você foi secretário de Segurança, né? Nas questões administrativas não entra, né, de Cuiabá, a violência, o enfrentamento da violência. Mas ela é uma realidade também que pesam muito sobre a população. Este é um ponto da vivência. Muitas coisas que a gente fala, está na Constituição, que a obrigação é do governo do Estado. A Constituição diz claro que é também responsabilidade de todos. Sim, claro. Certo? Então cada ente tem as suas atribuições específicas. Entra nas suas preocupações o Com enfrentamento. certeza. Aonde que está o resultado da violência? Está na vida da gente. E a pessoa vive aonde? Vive no município, o cidadão. Então não adianta a gente ficar apontando os responsáveis ou os irresponsáveis quando não cumprem. Né? Quer dizer, o grande fato, nós temos que liderar um processo. Certo? E o prefeito, ele é na cidade o seu líder executivo maior, assim como os vereadores devem ter clareza do grande papel que devem e precisam desempenhar, mas na questão do executivo é o prefeito. Então, enfrentar a violência é sim uma atribuição do município. Se eu tenho que chamar o governo do estado, o governo federal, a própria sociedade, as famílias para esse desafio, certo? Isso tem que ser feito. Então, eu vou dar um exemplo, entende? A violência doméstica, certo? Isso passa por um processo de educação, um processo cultural muito forte. Isso tem que ser trabalhado aonde? Certo? As primeiras células, seja a família, seja a escola, certo? Seja a cultura de uma maneira mais ampla, seja os espaços de lazer, certo? Ou seja, a cidade é um grande condomínio. Então, não só no aspecto urbanístico, certo? Mas nós temos que conviver. Né? Então, é a questão das drogas, né? O enfrentamento das drogas. Nós temos coisas práticas, né? Esse mal alastrou. Então, não é mais aquela droga que se dizia desse ou daquele nível. Infelizmente, hoje a questão é química, drogas cada vez mais destrutivas em pouco tempo. A nossa juventude, ao mesmo tempo que está na era da internet, tudo aquilo de bom e maravilhoso que a internet possa deslumbrar, tem um outro lado, né, que afasta as pessoas das pessoas, né, divide famílias, estão sob o mesmo teto, mas não se conversam, não dialogam, não sabem o que acontece na vida do outro, certo? Quer dizer, então isso vai se resumindo cada vez mais às igrejas, a quem pratica a fé, alguns ambientes de escola, de universidade, é o que se tem de coletividade ainda, de contato, o restante vai sendo substituído, certo? Agora, algumas necessidades, essas continuam sendo carências da pessoa. Então, e vai se preenchendo esses vazios com uma série de situações, e a droga acaba ganhando um espaço muito grande. Aí vai para o enfrentamento, é importante o trabalho de mídia, de alerta, mas de maneira prática, o que você faz com aquele que já está nesse mundo, né? Já foi arrastado para isso? Então, em Cuiabá você não tem um trabalho efetivo de assistência, principalmente o mais pobre. Quem tem dinheiro já tem a dificuldade muito grande de dar qualquer tratamento aqui na capital. Mas esse ainda tem que buscar fora. Agora, a grande maioria, certo, que não tem essa condição. Então aí você tem as comunidades terapêuticas, a maioria filantrópica ou comunitárias, mas que vive na penúria, numa dificuldade. Entende? O governo oferece poucas unidades que prestem algum tipo de assistência. O governo, como eu falo, em todos os níveis. Certo? Então, isso é inadiável. Certo? Então nós não temos que ficar discutindo se as comunidades são ou não corretamente sobre o foco profissional, isso, aquilo. Experimente fechar essas comunidades terapêuticas e vocês vão ver o mundo de zumbi que nós vamos ter em Cuiabá. Certo? Então é o contrário. Então nós temos que eu entendo que nós temos uma guerra aí que precisamos entrar, enfrentar e vencer. Certo? E chamar todo mundo para esse desafio. Estou dando um exemplo. Entende? Isso passa por tudo. Passa pelo que é público, passa pelo aquilo que é voluntariado, passa pelas famílias, pelas igrejas, pela escola. Então como é que o município não faz parte disso? Entende? Quais as opções que a nossa juventude tem? A droga está errada. O que é o certo então? Quem tem uma grana vai no shopping, vai lá ver um cinema, mas isso não é para todos. Não é para todos. Tá no ar. Certo? As nossas praças, que praças? Quando as tem, o estado de conservação qual é? Então não basta ter a área destinada ao equipamento comunitário. Tem comunidades aí com 30, 40 anos, com essas áreas ou foram invadidas, né, e tem outro uso, ou está tomada pelo mato, pelo lixo.
Entende? Ou seja, a cidade, esse grande condomínio, precisa ocupar essas áreas com as suas finalidades. Não é à toa que elas estão previstas. Também familiar. Aí você construiu a praça. O que você faz com a praça? Não adianta construir uma praça bonita, iluminada e deixar lá. Ela tem que ter uma manutenção. E a melhor forma de manter é usar. Usar com o seu propósito. Que as pessoas possam realmente ir à praça, certo? Passear, conversar, dialogar, conviver, certo? É preciso dar uma dinâmica de uso. Então a área de cultura precisa estar integrada. Então quando imaginar construir uma praça, você tem que considerar também o seu uso. De que forma? Quer dizer, a cidade então começa a participar, os nossos parques. O Parque Mãe Bonifácia é insuficiente para o tamanho de Cuiabá. Ele próprio já tem necessidade de ser repaginado, de ser requalificado urbanisticamente falando. O seu uso precisa ser incrementado. E a cidade cresceu e está se espraiando por outras direções. Então nós temos que ter uma visão imediata. Já estamos, daqui a pouco não temos mais áreas, certo? Então, para efeito de pensar a cidade, projetar isso, então nós temos que pegar os parques existentes, lá o Parque Zé Balofrô, no Cochipó da Ponte, que é um outro grande conglomerado, é um também inacabado, certo? Quer dizer, o Tianaí, o Horto, que se propôs fazer lá na estrada, na Avenida Antártica, lá, o Massaro Camura, aqui na Avenida do CPA. Então, ou seja, são vários problemas. Se você sai de uma questão de segurança pública, você vai lá e qual que é mais ou menos importante? Todos são importantes. Porque se você oferecer lazer, oferecer cultura, você cria alternativas. Senão você tem uma política do não para a juventude. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Mas você não diz a ela, isso pode. Você tem essa oportunidade. Então, pensar a cidade é pensar as pessoas. Tudo tem que existir em razão das pessoas. E não dos negócios que isso tudo possa representar. Essa é a política de sempre. Entende? Então, para fazer isso, tem a cultura que já está posta e que precisa ser enfrentada e derrotada. Você, com a sua experiência política, acumulou muito, né? Muito o que propor, muito o que fazer, mas como é que está sendo pensar a sua candidatura? Você tem alguns técnicos com você, alguns políticos, alguns especialistas, você está traçando um plano de governo, como é que isso vai se definir? Eu sabia que seria bastante difícil, mas graças a Deus está sendo um pouco menos difícil do que imaginei. Por quê? Porque eu percebo que existem pessoas, e não são poucas, em todos os níveis, em todas as áreas, que querem a mesma coisa. Muita gente quer ser ouvido, tem contribuições a dar, e eu estou procurando canalizar isso. Então eu tenho sim recebido um apoiamento técnico importante em diversas áreas, não só na área de saúde, urbanismo, mas na área de educação. Eu tenho procurado dialogar com entidades representativas e com profissionais também, nessas várias áreas. Estamos escrevendo aí o plano de governo melhor possível, que ele tem que ser protocolado junto com a candidatura. Então é óbvio que isso vai precisar continuar sendo discutido durante o processo eleitoral, né? Um eixo básico. Mas de toda maneira, assim, eu fico feliz de que o pensamento que eu tenho, ele está afinado com a questão técnica. E aonde não está, eu ajusto ao que é técnico. Aí sim, eles sabem mais que eu. Então, mas o desejo, né, de termos uma cidade que seja, que nos ofereça uma qualidade de vida melhor, esse é de todos. Então, os mecanismos precisam funcionar. Nós estamos falando de uma Cuiabá, que não pode nem ser pensada mais isoladamente. Eu, durante anos, sustentei na Assembleia a discussão do aglomerado urbano. Hoje já se tem a região metropolitana, que envolve inicialmente os 4 municípios mais próximos. E o que eu acho que é tremendamente acertado. Destinação final do resíduo, do lixo. Porque cada município desse, Cuiabá, Santo Antônio, Livramento, deve ter um lixão e não ter uma unidade, certo, consociada com esses 4 municípios, com tratamento adequado, com a sustentabilidade necessária, certo? Nós temos um Rio Cuiabá, né? Da mesma forma, quer dizer, uma legislação precisa ser unificada nas 2 margens do rio, seja aqui, seja lá, de proteção ao rio, certo? A própria questão da concessão feita há pouco para Cuiabá, certo? Quer dizer, isso precisa ser, não adianta tratar o esgoto para cá e do outro lado não acontecer, certo? Então, assim, quando pensar Cuiabá hoje, nós temos que ter essa leitura. Um dos seus empenhos seria consolidar essa região metropolitana. Com certeza, com certeza. Eu acho que otimiza recursos, nós temos problemas comuns nos municípios, então as soluções também devem ser comuns. O dinheiro público é melhor trabalhar, certo? Então, quando a gente pensa assim, isso, por exemplo, quando eu estava na Checopa,
quando se definiu lá o centro de treinamento da Copa do Mundo. Depois tentaram até mudar e não conseguiram, porque já tinha enraizado. Então nós colocamos um na Várzea Grande, ali na estrada da Guarita, em direção à Passagem da Conceição, certo? Ah, mas Brito, está no meio do mato. No meio do mato por quê? Você já tem o investimento da Maria Andreasa, tem o Rodoanel que vai estar um pouco mais adiante. Ali é a zona de desenvolvimento de Várzea Grande. É rei, o Enoque. É rei. Claro. Bastou anunciar, você vai lá hoje para ver, os empreendimentos todos já aconteceram muito mais rápido do que projetados. Já comprou lá. Vai lá ver. Aí o outro nós colocamos, tem que ser na universidade. Ah, mas a Universidade Federal é fechada, a comunidade. Primeiro, não é. É uma universidade extremamente aberta, democrática. Segundo, quem que faz a manutenção depois? Constrói o equipamento bonito e tal. Lá na universidade, a universidade vai cuidar. Lá você tem os cursos, né, de fisioterapia, de educação física, vai utilizar. Ou seja, é público. É o dinheiro público no que é público. Certo? Graças a Deus, tentaram mudar, mas não mudaram. Nenhum nem outro. O que mudaram até agora está procurando lugar. Devem ser 3. Então, assim, são várias situações. E, mas Brito, você, como você disse, é polêmico isso aqui. Quer dizer, uma polêmica dessa, vale a pena. Sim. Certo? Porque era mais cômodo, por outras razões, levar para aqui e para lá. Mas não teria a função pública que o equipamento deve ter. Né? Então, nesse ponto daí, nós sustentamos, graças a Deus prevaleceu, certo? E hoje a gente vê aí sendo reconhecido em nível nacional essas decisões. Já está estourando o nosso horário aí, né? Conversar com o Brito, você tem muito o que falar e tal, mas certamente que a campanha vai ter muito debate, vai ter muita discussão. Só para fechar, o que você a gente está falando de arrogância e tal, não seria arrogância aí do Mauro Mendes dizer que vai vencer no primeiro turno, já começa a dizer que essa é uma possibilidade real? A possibilidade ele tem, assim como eu ou qualquer outro dos candidatos tem. Eu acho que o que estão tratando como acessório aí é o principal, que é a opinião da população. E a população está escolada, certo? Já viu aí os resultados nos processos anteriores. O segundo turno favorece uma discussão mais ampla. Eu vou mais longe, Onofre. O segundo turno pode até não acontecer, mas não está escrito em lugar nenhum que o vencedor seja esse ou aquele candidato. Sim, eu vou mais longe, certo? Então eu acho que no aprendizado que a gente teve, a gente tem que, não é só respeitar a população, né? Ela é o principal do todo, o respeito aí é uma parte, ela é a dona do processo, não são os partidos nem são os políticos, certo? Então os arranjos que são feitos, certo? Eles muitas vezes deixam de fora esse principal. Então eu creio fortemente de que o processo em Cuiabá está zerado. Uns têm mais ou menos condições que outros, têm mais ou menos dinheiro que outros, têm mais ou menos tempo de televisão que outros, mas todos têm igualmente a mesma situação. Depende da opinião pública. Somos dependentes do voto da população. E é atrás dele que eu vou correr. Perfeito. Como é que está a tua estrutura? Você que está centralizando tudo?